Eu sou o missionário Zé Roberto. Como vamos saber qual é a verdadeira igreja? É simples, cara. A igreja ela é católica. O termo do católico em grego é universal, certo? Muitas pessoas falam que a verdadeira igreja é a igreja cristã, que vai dizer lá em Atos Apóstolos 11, né? Quando as pessoas chamavam os cristãos de cristão, né? É só que 11. 11 aqui, ó, 11:26, ó. Durante um ano inteiro, eles tomaram a parte nas regiões da comunidade e instruíram grandes multidões, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Os protestantes falam que a verdadeira igreja não é a igreja católica, é a igreja cristã. Mas essa igreja cristã aqui, que está sendo edificada, que está sendo pregada ali pelos apóstolos, foi quem Cristo enviou, que desceu o Espírito Santo ali, Atos 2, a igreja se tornou pública, não tinha um termo ainda católica ainda. Não tinha uma igreja ainda edificada totalmente. Aqui a igreja está sendo edificada, o corpo místico de Cristo está sendo edificado, que é a igreja. E essa igreja que os apóstolos era chamado de cristão, não era nem a igreja, eram os apóstolos sendo chamados de cristão, que segue até hoje. Por isso se tornou católico, porque abranjou em todo lugar. Se tornou universal em todo lugar. Por isso que é igreja católica apostólica, porque romana. Não foi Constantino que fundou a igreja, e nem o imperador Teodósio. Constantino deu liberdade de culto em 313 e quem oficializou mesmo liberdade a religião estatal, imperador Teodoro, em 380. Mas já tinha uma igreja fundada. Antes de Constantino dar liberdade de culto, antes o imperador Teodósio ter oficializado essa religião, já tinha uma religião, já tinha uma igreja. Antes, muito menos desses imperadores ter nascido, já tinha uma igreja. Então não foi nem Constantino nem imperador Teodósio que fundou essa igreja. Foi o próprio Cristo. E pelo fundamento dos apóstolos. Que interessante. E essa igreja tem que ser romana, porque está escrito na Bíblia. Que foi dada para um povo, os judeus. Por isso que o templo é ali em Jerusalém. Se o povo tivesse aceitado Jesus Cristo, a igreja sede ia ser ali em Jerusalém. Não foi mais porque o povo rejeitou Cristo. E foi dada a outro povo. Mateus 21:43, ou então Romanos 11:17. Foi tirado e foi dado a outro povo. Por isso que a sede não pode ser mais ali em Jerusalém. Que eles não aceitaram Cristo. Foi dado a outro povo. Por isso que a sede lá é em Roma. Aos eleitos, como vai dizer Romanos ali, 1:6 em diante. Mas o tema desse estudo é porque para saber a catolicidade dessa igreja que foi fundada e edificada sobre os apóstolos. Essa igreja que foi fundada e foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos tem envio. Atos Apóstolos 1:2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado. Então, tem uma escolha. Mateus 10 ali, escolheu 12. Judas extraviou, caiu, teve por 120 pessoas em Atos Apóstolos 1:15. Vai eleger outra pessoa para ser incorporado nesse ministério apostolado. Cai em Matias, para ser sucessor de Judas que se extraviou, né? E essa igreja primitiva, essa igreja que é católica, essa igreja que é a igreja cristã, os apóstolos eram chamados de cristão, orava junto com Maria. E mais um sinal de catolicidade. Ela tem envio, ela tem pastoreio, em Atos dos Apóstolos 1:15, em daquele dia levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que costumava ter uns 120 pessoas, e disse, olha só, tem um pastor universal, tem envio e
ora junto com Maria. Em Atos Apóstolos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quer dizer o que, cara? Se você for meditar em Atos dos Apóstolos, você vai entender, cara, como foi edificada essa igreja. E se você for estudar a patrística, você vai ver também os historiadores da patrística contra os fatos, os prodígios, os milagres, as pregações dos apóstolos oralmente, que não tinha nada escrito ainda no Novo Testamento, né? Outra, para você conhecer a catolicidade, ela é uma só igreja, ela é uma só revelação, tanto que o fariseu doutor Gamaliel reconhece: se os seus projetos vêm de homens, por si mesmo se destruirá, mas se esse projeto vem de Deus, jamais poderá ser destruído, jamais poderá ser desfeito. Que interessante, né? Aqui Pedro e João sendo interrogados ali pelos doutores, pelos os sábios daquela época, né? Atos Apóstolos 5 até o 39. Aqui você vê, cara, que a igreja católica, por isso que a Bíblia diz assim: sob ti Pedro de firme igreja, as portas do inferno nunca prevaleceu contra ela. Se for projeto de homem, as portas irá prevalecer. Mas se for projeto do alto, não de homem, as portas do inferno nunca irá prevalecer contra ela. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aquele homens por um momento. E então lhe disse: homens de Israel, considerai bem que e de fazer com esse homem. Faz algum tempo apareceu certo Teudas que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto todo o seu partidário. Foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de encerramento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todo quanto o seguiram foram dispersos. 38. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metai com esse homem. Deixai o seu projeto, sua obra provém de homens, por si mesmo se destruirá. Olha só que interessante. A Universal é projeto de quem? Quem é o fundador da Universal? Edir Macedo. Quem é o fundador da Mundial? Valdomiro Santiago. Quem é o fundador da Plenitude? Angela Duque, Bispa Ingrid Duque. Quem é o fundador da Internacional da Graça? Henrique Soares. Quem é o fundador da Luterana? Martinho Lutero. Então, é projeto, fundamento de homens, por si mesmo se destruirá. A igreja que Martinho Lutero fundou, cadê? Seus sucessores não têm. Interessante. Mas se esse projeto não vem de homens, por si mesmo, não conseguirão destruí-lo. Causa entrará em luta contra o próprio Deus. Aqui, 39. Mas se provier de Deus, não poderei desfazê-la. Vós arriscai a entrar em luta contra o próprio Deus? É só que interessante. Até hoje essa igreja sobreviveu. Napoleão tentou destruir. Tantas pessoas tentou destruir essa igreja, cara. Estados Unidos tentou destruir também. Até hoje. Por quê? O fundamento dessa igreja não é fundamento de homem. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundador universal, Cristo. Né? E tanto, se você for prestar atenção em Atos Apóstolos 16, 15, olha só que interessante. Essa igreja, ela batiza a família inteira. Foi batizada juntamente com as suas mulheres. Não, foi batizada juntamente com a sua família e fez este pedido: se julgais que tem fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigado a isso. A família de Lídia sendo batizada. Essa igreja batiza a família inteira. Outro termo para você também, essa igreja, ela tem unidade, ela tem doutrina. Em Atos Apóstolos 2:42, observar na doutrina dos apóstolos, na reunião, na comunhão, na fração do pão e na oração. E é unidade.
todos eles perseveravam, todos eles apoderou-se o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E todo temor estava em todo o coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Isso aqui serve para nós também. Ó. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Serve para a nossa igreja também. Essa desunidade aí. Ó. O foco da igreja, dos povos da igreja hoje em dia, é ter cargo, é ter título, é ser reconhecido. Bibiri, barará. A gente vê hoje, né? Vendia suas propriedades e seus bens e dividia por todo, segundo a necessidade de cada um. Unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa, tomava a comida com alegria e sinceridade de coração. Ao 47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Essa igreja que se tornou pública ali em Atos Apóstolos 2, essa igreja que Pedro está pregando para edificar, essa igreja que guarda a tradição, 2 Tessalonicenses 2,15, essa igreja que é o baluarte da verdade, essa igreja, a verdade será conhecida essa igreja, ela leva o povo a caminho da salvação. Só tem um caminho de salvação, que é a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Essa igreja que ora com Maria, essa igreja que batiza a família inteira, essa igreja que só tem uma fé, um só batismo e um só Espírito Santo, Efésios 4:5. Essa igreja que tem a chave de ligar e desligar, essa igreja que ora junto com Maria, essa igreja que tem envio, que tem escolhido, essa igreja que tem uma hierarquia, tem sucessores. Interessante. É muito interessante, cara. E tanto, Cristo escolhe 12. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. E envia, capacita, ensina. Tanto aqui quando Cristo, a promessa do Espírito Santo, ó, o 8, Atos Apóstolos 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei minha testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Né? Olha só, ao 3, a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando as coisas do reino de Deus. Ó. Ensinando ainda, hein? Depois da sua ressurreição, Cristo ficou 40 dias ensinando esses apóstolos. Que ele escolheu, Atos Apóstolos 2, 1, 2. E comendo com ele, ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouviste desde ele a minha boca. Desde ele da minha boca. Olha só que interessante. Simples, cara. Essa igreja ora com Maria. Essa igreja só tem um Espírito Santo. Essa igreja só tem um batismo. Essa igreja só tem uma fé. Essa igreja vai ter uma só liturgia, que são os 4 evangelhos ali que segue hoje o ensinamento de Jesus Cristo. Não há outra revelação. Não há vários Espíritos Santos, é um só Espírito Santo que assiste a igreja. Não há várias doutrinas, é uma só doutrina, é um só evangelho, é uma só forma de pregar. O que Pedro pregava, Paulo pregava, tanto que a revelação que Pedro pregou ali, o apóstolo Paulo também, não tem nada nenhuma, mediante a revelação do alto, que Cristo ensinou, de acordo com o que Cristo ensinou aos apóstolos, ensinou o apóstolo Paulo, quando se converteu, né? Porque não há duas formas de evangelho, não há duas formas de fé, não há várias formas de cultuar. É um só culto, é uma só verdade. E essa igreja ora junto com a mãe da igreja, a mãe da igreja, que é Nossa Senhora. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É um estudo simples para você entender um pouquinho da catolicidade. A igreja protestante ora com Maria? Não. Ela diz que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sem a esposa? Como assim? É um casamento moderno? Onde Maria está, o Espírito Santo está, a esposa está e seu filho está. Que quando o rei Salomão assume seu reinado, o rei Salomão deixa sua mãe lá no trono de rainha.
Governa junto com sua mãe. De acordo com Cristo, ele governa junto com sua mãe, porque ela bebeu do mesmo cálice que Cristo. Em Lucas 2,35. Que interessante. Cristo sendo transpassado ali na cruz e a alma sendo a transpassada de Nossa Senhora. Cristo bebendo o cálice da cruz ali e Nossa Senhora bebendo o cálice da cruz na sua alma também. Que interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.